Você já parou para pensar no que realmente importa antes de ser tarde demais? Imagina ter tudo o que sempre sonhou, mas descobrir no último segundo que perdeu o que realmente fazia a diferença. Hoje, vou te contar a história de um homem que só percebeu o valor de seu pai quando já não podia mais voltar atrás. E acredite, o preço dessa lição foi altíssimo. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua forma de ver o mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. Isso ajuda a continuar trazendo histórias que vão tocar o seu coração. Heitor cresceu em um bairro humilde e casas pequenas, onde cada pessoa conhecia a história da outra. Desde muito jovem, ele demonstrava um brilho nos olhos que se destacava entre os colegas. Era como se estivesse determinado a agarrar o mundo com as próprias mãos, fugir das dificuldades que tanto o incomodavam e levar o pai a uma vida melhor. Seu pai, Roberto, era um homem simples, trabalhador, que vivia de bicos e pequenos concertos pela vizinhança. Mesmo ganhando pouco, fazia questão de jamais deixar faltar comida no prato do filho. E, acima de tudo, dedicava-lhe afeto incondicional. Roberto tinha as mãos calejadas de tanto apertar parafusos, segurar ferramentas e levantar muros em obras improvisadas. Apesar desse desgaste físico, nunca esmorecia. O sorriso sincero que oferecia a todos mostrava o quanto ele estava em paz com o caminho que escolhera. Seu grande orgulho era ver o crescimento de Heitor e perceber no garoto aquela ambição ardente que ultrapassava os limites do bairro em que moravam. Quando Heitor era adolescente, alimentava o sonho de ser um grande empresário. Enquanto a maioria dos garotos da sua idade pensava em jogar bola ou correr pela rua, ele se sentava diante de livros antigos, herdados de bibliotecas comunitárias, e estudava. Gostava de devorar histórias de magnatas que vieram do nada. Exemplos de superação que mostravam como a força de vontade e a inteligência poderiam levar alguém a conquistas grandiosas. Heitor via na faculdade, em uma grande cidade, a porta de entrada para um futuro milionário. Roberto se orgulhava, mas também temia que a ambição do filho se tornasse desmedida. Certa noite, depois de um dia cansativo no trabalho, sentou-se ao lado de Heitor à mesa de jantar. Tinham apenas arroz, feijão e alguns legumes colhidos na horta do fundo do quintal. Enquanto comiam, Roberto perguntou: "Você estuda tanto, filho? O que espera encontrar longe daqui?" Heitor, com um brilho intenso no olhar, respondeu: "Pai, quero conquistar o que a gente nunca teve. Uma casa grande, conforto, poder comprar o que eu quiser sem me preocupar com o preço. Quero te dar uma vida melhor." Roberto, embora admirado, levantou ligeiramente as sobrancelhas. "Não há nada de errado em sonhar alto", disse o pai. "Mas você não pode esquecer que as coisas simples da vida também são importantes. O amor, o cuidado e o respeito que temos aqui não se compram com dinheiro." Heitor sorriu um tanto impaciente. Em sua mente jovem, era difícil entender por que alguém se contentaria com tão pouco. Ele acreditava que o sucesso financeiro resolveria tudo. O tempo passou e, após muitas dificuldades, Heitor conseguiu uma bolsa de estudos parcial em uma faculdade respeitada de administração e finanças. O pai quase não acreditou quando recebeu a notícia. Ao ver a expressão vitoriosa do filho, teve certeza de que deveria apoiá-lo incondicionalmente. No dia em que Heitor partiu, a despedida aconteceu na rodoviária da cidade vizinha. Carregava apenas uma mala simples, um coração transbordando de esperança e alguma insegurança diante do desconhecido. Roberto, com lágrimas contidas, entregou ao filho um envelope com parte das suas economias. "Não é muito, mas vai te ajudar se houver alguma emergência. Se cuide, meu garoto." Heitor tentou recusar, pois sabia do sacrifício que o pai fazia.
Mas Roberto insistiu. E assim o ônibus seguiu, deixando para trás o homem simples que via o filho indo rumo a um futuro que ele próprio jamais pôde alcançar. Na capital, Heitor se surpreendeu com o tamanho dos prédios, com a pressa das pessoas, com o luxo que alguns colegas de turma exibiam. Nas primeiras semanas, chegou a se sentir inferior. Alguns meninos de famílias ricas apareciam com carros importados, laptops caríssimos e roupas de grife. Ele, por outro lado, tinha apenas roupas sociais compradas em promoções e usava um caderno surrado para anotar tudo. Mesmo assim, não se intimidava. Passava horas na biblioteca, estudando cada capítulo e sonhando com a mudança que queria proporcionar ao pai. Aos poucos, conheceu pessoas influentes. Foi a palestras de grandes empresários e em uma delas teve a ousadia de se aproximar de Arthur Montenegro, um renomado construtor imobiliário que ostentava conexões poderosas. Heitor apresentou-se dizendo que estava disposto a trabalhar em qualquer função para aprender e crescer. Arthur, surpreso com a confiança do rapaz, viu nele uma centelha de ambição que poderia ser muito útil. Entregou-lhe o cartão de um assistente e pediu que marcasse uma conversa para um possível estágio. Essa oportunidade marcou uma virada na vida de Heitor. Apesar dos estudos árduos, encontrou tempo para estagiar na empresa de Montenegro, começando na parte administrativa. Aos poucos, foi se destacando, ganhando elogios por sua dedicação e energia. Ele chegava antes de todos, saía depois, aceitava fazer tarefas extras e não media esforços para mostrar valor. A cada dia, a possibilidade de ascender profissionalmente ficava mais concreta, alimentando sua fome de se tornar importante, reconhecido e, acima de tudo, muito rico. Com a rotina pesada, Heitor passou a ter cada vez menos contato com Roberto. Antes fazia ligações frequentes para saber como o pai estava, mas isso se tornou cada vez mais raro. Muitas vezes o pai ligava e ele não atendia, ou atendia com pressa, dizendo que não podia falar muito. Sempre prometia retornar, mas na prática quase nunca cumpria. Roberto, sentindo a ausência do filho, consolava-se ao pensar que os sacrifícios eram parte do sucesso que Heitor almejava. Quando as primeiras férias de faculdade chegaram, Heitor não voltou ao lar. Preferiu aceitar um estágio temporário em período integral, visando ganhar experiência e dinheiro extra. O pai perguntava quando ele pretendia visitar a cidade, e Heitor respondia que não tinha tempo, que estava no meio de um importante projeto. Roberto, embora triste, não reclamava e continuava enviando mensagens de apoio, porque acreditava que tudo isso valeria a pena no final. Ao se formar, Heitor recebeu um convite de Arthur Montenegro para integrar um grande projeto imobiliário. Era a abertura de diversas frentes de construção em áreas nobres da cidade, com a promessa de lucros estratosféricos. Heitor, radiante, aceitou a proposta. Ainda estava sob o efeito da empolgação quando pensou que, finalmente, poderia cumprir a promessa de ajudar o pai financeiramente. De fato, começou a ganhar um salário considerável. Comprou roupas mais caras, celular de última geração e até um carro. Passou a morar em um apartamento melhor, próximo ao escritório. Algum tempo depois, decidiu visitar o pai rapidamente. Chegou de carro importado ao antigo bairro humilde, chamando a atenção de todos. Era um domingo de sol e Roberto, ansioso, o aguardava na frente da casa. Ao vê-lo, abraçou-o com um misto de alegria e estranheza, pois Heitor se mostrava diferente, mais distante, preocupado em checar o relógio ou o celular a todo instante. Ao entrar na modesta casa, Heitor reparou que nada tinha mudado. As paredes estavam com a pintura descascada, os móveis eram os mesmos de sempre. Ele ofereceu dinheiro para que o pai reformasse tudo aquilo, mas não ficou para jantar. Disse que precisava voltar antes do cair da noite para uma reunião no dia seguinte. Roberto tentou convencê-lo, falando sobre o arroz com galinha que preparara, mas foi em vão.
Heitor partiu em menos de 1 hora, deixando um envelope de dinheiro sobre a mesa. O pai, solitário na porta, apenas viu o carro se afastar, enquanto segurava o envelope com um certo desconforto. A expressão de Roberto era de um homem que amava o filho incondicionalmente, mas que percebia uma distância imensa surgindo entre eles. No escritório de Montenegro, Heitor se afundou ainda mais no mundo dos negócios. Começou a participar de jantares de luxo, eventos de gala e reuniões com grandes investidores, nutrindo a ideia de multiplicar seus ganhos. Quanto mais subia, menos contato mantinha com o pai. Nesse ínterim, Roberto desenvolveu problemas de saúde. Sentia dores estranhas no peito, que se tornavam cada vez mais frequentes. Embora preocupado, o pai não queria ser um fardo para o filho e tentava ao máximo se cuidar sozinho, recorrendo ao pequeno hospital local. Enquanto isso, Heitor vivia envolto em negociações cada vez mais complexas, que envolviam concessões de terrenos e aprovações de licenças para obras em áreas ambientais sensíveis. Muitos documentos surgiam com termos nebulosos, algo que o deixava levemente desconfortável. Mas quando expressou suas reservas, Montenegro o tranquilizou. Não se preocupe, Heitor. É assim que o jogo dos grandes negócios funciona. Todo mundo faz o mesmo. E nós temos gente influente dentro e fora da administração pública. A ambição de Heitor o fez fechar os olhos para a possibilidade de qualquer ilegalidade, pois não queria pôr em risco a fortuna crescente. Numa tarde, o pai, já debilitado, decidiu ir à capital para consultar um cardiologista. Como queria aproveitar a viagem, resolveu fazer uma surpresa ao filho. Foi ao prédio da construtora, subiu pelo elevador envidraçado, sentindo uma mistura de orgulho e receio. Ao chegar à recepção, a secretária olhou para aquele homem simples com certo desdém. Ele pediu para falar com Heitor, explicando que era o pai dele. A secretária ligou para a sala do rapaz, informando que o pai estava ali e perguntando se poderia recebê-lo. Heitor, no meio de uma reunião, ficou irritado com a interrupção, mas concordou em atender rapidamente. Quando Roberto entrou, Heitor levantou-se da cadeira, forçando um sorriso. Deu um abraço um tanto formal no pai, como se estivesse preocupado com quem poderia estar olhando. Roberto segurava alguns exames, pronto para conversar, mas Heitor parecia mais interessado em saber por que ele tinha aparecido sem avisar. O pai explicou que viera ao médico e quis visitá-lo. Em seguida, tentou falar da gravidade de sua saúde, mas o filho, constantemente checando o relógio, só reforçava que estava cheio de compromissos. Ofereceu dinheiro para um tratamento melhor. Prometeu cuidar de tudo em breve, mas não deu abertura para uma conversa mais profunda. Pai, não é falta de vontade, justificou-se Heitor. É que estou vivendo um momento decisivo aqui, entende? Roberto assentiu, embora sua expressão denunciasse a decepção. Ainda assim, encontrou forças para dizer: eu sinto orgulho de você, filho. Só não se esqueça de que a gente precisa de tempo juntos também. Às vezes, um abraço e uma conversa valem mais do que uma conta bancária. Diante dessas palavras, Heitor sentiu-se levemente perturbado, mas deixou o pai partir, pois já estavam chamando-o de volta à reunião. O tempo passou e as negociações suspeitas da construtora chegaram ao conhecimento das autoridades. Heitor, agora responsável por alguns documentos importantes, percebeu que o esquema de Montenegro ia muito além de uma mera flexibilização de licenças. Havia desvios de verbas, subornos, falsificação de dados. O rapaz começou a temer uma investigação policial, mas Montenegro reforçou que tudo estava sob controle. No mesmo período, a saúde de Roberto se agravou. Ele passou mal em casa e foi internado às pressas. Sem condições financeiras para buscar um hospital grande por conta própria, seguiu no local simples que havia na cidade. A vizinha, preocupada com a gravidade do caso, decidiu ligar para Heitor, pois sabia que o pai não queria atrapalhá-lo.
Quando o telefone tocou, o rapaz atendeu. Oi, quem fala? Sou eu, a vizinha do seu pai. Ele está internado no hospital e a situação parece séria. Heitor sentiu como se o mundo desabasse. Perguntou ao chefe se podia sair mais cedo para ir até a cidade natal, mas, justamente naquele dia, a polícia bateu às portas da construtora, com mandados de busca e apreensão. Os investigadores recolheram papéis, computadores e levaram Montenegro para prestar depoimento. Exigiram a presença de Heitor, que, em pânico, disse que precisava ver o pai. No entanto, a autoridade policial explicou que ele não poderia sair de imediato, pois precisavam de esclarecimentos urgentes. Foram horas na delegacia, respondendo perguntas, sendo confrontado com documentos que havia assinado. A cada minuto que passava, Heitor sabia que o pai, deitado em um leito hospitalar, talvez necessitasse dele para sobreviver. Quando finalmente foi liberado, já passava das 9 da noite. Entrou no carro, acelerou pela estrada escura, sentindo um nó na garganta. O celular vibrou com outra ligação da vizinha. Quando atendeu, ouviu uma voz aflita. Venha rápido, Heitor, seu pai piorou. Ele pisou ainda mais fundo, as luzes dos postes passavam como vultos. Ruminava arrependimento e medo, perguntando-se se chegaria a tempo de salvar o pai. Ao estacionar diante do hospital, saltou do carro e correu pelos corredores procurando o quarto. Encontrou Roberto em um leito de enfermaria simples, rodeado por equipamentos e aparelhos antigos. Um médico tentou explicar a gravidade da situação, dizendo que o paciente precisava de intervenção urgente, mas que o hospital local não tinha recursos avançados. O pai, muito pálido, abriu os olhos ao ouvir a voz do filho e um esboço de sorriso se formou em seus lábios. Heitor se aproximou, segurou a mão do pai, implorando perdão. Pai, me desculpa, eu devia ter vindo antes. Vou te levar para um lugar melhor agora mesmo. Roberto esboçou uma leve negativa com a cabeça. Não se culpe, filho. Eu sei que você estava ocupado, tentando vencer na vida. Sempre tive orgulho do seu esforço. Heitor chorou, as lágrimas escapando sem controle. Queria voltar no tempo, ser menos ausente, ter dado mais importância àquele homem simples que dedicara toda a vida a ele. Enquanto tentava reconfortá-lo, notou que a respiração do pai se tornava cada vez mais fraca. Roberto fez um último esforço para falar. Só não esqueça, humildade, família, amor. Em seguida, seu peito parou de subir e descer, e o monitor emitiu o som agudo e ininterrupto, indicando a ausência de batimentos cardíacos. Heitor chamou pelos enfermeiros, mas tudo o que pôde fazer foi assistir ao pai partir diante de seus olhos. Sentiu-se devastado, como se um buraco irrecuperável tivesse sido aberto dentro dele. O velório aconteceu na pequena capela da cidade. Amigos e conhecidos vieram prestar solidariedade. Muitos falaram que Roberto sempre se orgulhava do filho, mas também expressava saudade. Heitor, em luto profundo, passou a maior parte do tempo fitando o caixão, lamentando não ter estado mais presente. Viu as fotos antigas que colocaram junto ao corpo, o pai mais jovem, sorrindo. Ele mesmo ainda garoto, sentado no colo paterno. O sofrimento o consumia como um incêndio na alma. Após o enterro, Heitor ficou na casa do pai sozinho. Abriu gavetas e encontrou cartas que Roberto escrevia, mas nunca enviara, guardando consigo todo o carinho que desejava partilhar. Em algumas, o pai falava de noite sem dormir pensando na saúde do filho, expressava a alegria de ver cada avanço na faculdade, juntava recortes de jornal que mencionavam os projetos de Heitor na construtora. Em cada linha havia um orgulho genuíno e uma saudade estampada. Ler aquilo foi como levar um golpe no peito. Nos dias seguintes, Heitor precisou enfrentar o inquérito sobre corrupção e fraude.
Em meio à dor do luto, via-se na delegacia, revendo papéis que confirmavam seu envolvimento, ainda que indireto. O advogado sugeriu que ele mentisse, dizendo que nunca soubera dos esquemas de Montenegro. Porém, consumido pela culpa de ter ignorado tudo por ganância, Heitor decidiu contar a verdade. Em juízo, colaborou com as investigações, entregou documentos e admitiu seu erro. Como consequência, acabou se desentendendo com Montenegro e sofreu retaliações de outros envolvidos, mas não podia mais continuar negando. Ele acabou recebendo uma pena relativamente branda em comparação ao resto da cúpula, pois ajudou a desmontar o esquema. Montenegro foi condenado a anos de prisão. Heitor teve parte dos seus bens bloqueados e se viu em uma situação financeira crítica. Após encerrar todas as formalidades legais, voltou ao antigo lar, onde não havia mais seu pai para esperá-lo na varanda. A casa estava parada no tempo, necessitando de reparos. Sem dinheiro, mas determinado a fazer o certo, Heitor comprou tintas baratas, subiu no telhado, trocou as madeiras estragadas e pintou a fachada por conta própria. O trabalho manual que tanto o pai fizera a vida inteira tornou-se a forma de se redimir. Enquanto arrumava cada canto da casa, lembrava de fragmentos de infância: o pai que consertava bicicletas, o pai que improvisava sapatos quando não tinham condições de comprar novos, o pai que sorria suado depois de um dia exaustivo de serviço. Todo aquele esforço era revestido de amor. Heitor compreendia, enfim, que tinha desprezado o maior tesouro da vida: a presença de quem o amava incondicionalmente. Assim que a casa ficou habitável e limpa, decidiu abrir no terreno um pequeno negócio para a comunidade local. Pensou: posso usar o que aprendi para ajudar as pessoas daqui, sem cometer os erros do passado. Fez um empréstimo modesto em um banco local, sem subterfúgios, sem corrupção, apenas para começar. Uma loja de materiais de construção, algo que pudesse atender aos vizinhos, oferecendo condições mais justas e também gerando alguns empregos. A ideia era retribuir tudo o que recebeu na vida e ensinar aos jovens do bairro que é possível crescer de forma honesta. Com o tempo, a pequena loja foi atraindo clientes. Heitor, que antes lidava com cifras milionárias, agora conversava sobre sacos de cimento, tintas e ferramentas simples. Em cada conversa, transmitia o conhecimento de quem um dia estivera nas alturas, mas aprendera da forma mais dura que o dinheiro não é capaz de curar o arrependimento. Os moradores passaram a enxergá-lo de forma respeitosa, reconhecendo seu empenho em reconstruir não só a casa do pai, mas também a própria dignidade. Certo dia, ele colocou num cantinho do balcão uma foto de Roberto, sorrindo. Embaixo da imagem, um pequeno bilhete escrito à mão que dizia: "A maior herança que podemos ter é o amor incondicional de quem nos criou." Em momentos de tristeza, Heitor olhava para a foto, recordava as últimas palavras do pai e se enchia de forças para continuar. O tempo foi passando e Heitor seguiu firme no propósito de crescer honestamente, ainda que sem o luxo e a ostentação que tanto buscara no passado. Deixou de lado a ânsia por carros caríssimos, festas sofisticadas e mansões. Agora seu foco era auxiliar a comunidade, desenvolver projetos de melhorias, como doações de materiais para casas de pessoas carentes, incentivando jovens a estudarem e seguirem caminho diferente do que ele havia trilhado. Certa vez, um garoto do bairro que lembrava Heitor quando criança, aproximou-se perguntando como poderia vencer na vida se não tivesse acesso a boas escolas ou oportunidades. Heitor sorriu, abaixou-se para ficar na mesma altura do menino e disse: "Lute pelos seus sonhos, estude, trabalhe com honestidade e nunca se esqueça das pessoas que te amam de verdade. Sem elas, o sucesso é vazio." Era como se falasse para ele mesmo de anos atrás. Em uma noite silenciosa, depois de fechar a loja,
Heitor voltou para a casa, arrumou a pequena sala e acendeu uma vela junto a outra foto do pai, desta vez de um momento em que estavam juntos, sorrindo depois de um concerto que haviam feito no portão de um vizinho. Pôs a mão sobre a imagem, os olhos cheios de lágrimas contidas. Não havia como voltar atrás, não havia modo de reviver o que foi perdido. Mas havia como honrar a memória de Roberto, perpetuando o amor que ele tanto pregava. Enquanto a chama da vela tremulava, Heitor falou em voz baixa, como se o pai pudesse ouvi-lo. Eu espero que esteja orgulhoso de mim agora, pai. Eu sei que nunca vou conseguir reparar o tempo que perdi ao seu lado, mas tudo o que faço é para manter viva a sua lição. Dinheiro nenhum vale mais do que a família. Nos dias que se seguiram, aquela sensação de culpa persistiu, mas se transformou também em motivação para agir corretamente. Heitor passou a oferecer palestras simples sobre empreendedorismo honesto para os jovens do bairro, compartilhando sua história não como um triunfo, mas como um alerta. Nem sempre a fortuna traz felicidade se, no caminho, você se esquece de quem ama. Aquela região, antes tão carente de oportunidades, começou a receber pequenas melhorias, parte por conta do envolvimento de Heitor e de alguns moradores que se uniram para reformar ruas, criar áreas de lazer e estimular a educação. Não havia mais limusines, não havia mais festas de elite, mas havia algo que Heitor redescobriu: paz de espírito. Ainda lembrava dos luxos que tivera, mas entendia que sem o pai, sem a família, aquele conforto não significava nada. Agora, cada progresso na loja, cada elogio dos vizinhos, cada criança que sorria ao poder comprar um caderno novo sem preços abusivos, representava uma vitória genuína. Em um fim de tarde, após atender o último cliente, Heitor fechou as portas da loja e contemplou o pôr do sol. O céu alaranjado lembrava suas antigas tardes de menino, quando, sentado ao lado do pai, falava de seus sonhos. Percebeu que, de alguma forma, estava realizando parte desses sonhos, mas sem pisar em ninguém, sem se perder no caminho, sem virar as costas para as raízes. A tristeza pela ausência de Roberto ainda doía, mas era uma dor que o despertava para o que realmente importava. A vizinha, que tantas vezes presenciara as dificuldades do pai, veio cumprimentá-lo. Você mudou muito, Heitor. Vejo nos seus olhos outra pessoa. Ele assentiu, sentindo uma pontada de saudade. Acho que, às vezes, a gente só aprende depois que perde quem mais importa. Ela esboçou um sorriso triste. Mas você ainda está aqui, fazendo a diferença. Isso também conta muito. Ali estava o homem que um dia sonhara com mansões suntuosas, carregando ferramentas na mão e ajudando um pedreiro a descarregar tijolos para uma obra na comunidade. Muitos poderiam não reconhecer o rapaz que outrora trajava ternos caros e fechava contratos milionários. Mas Heitor reconhecia a si próprio no espelho. Alguém que renasceu da culpa para honrar a memória do pai e reencontrar a felicidade em pequenos gestos de humanidade. A lembrança de Roberto se tornava viva em cada projeto social que Heitor envolvia a empresa local. Cada casa reformada sem cobrar juros abusivos. Cada sorriso que via no rosto de um trabalhador ao pagar um preço justo por materiais. O passado de corrupção e ganância, agora, era um fantasma que servia de lição diária, lembrando-o de onde viera e de tudo que perdera por conta do orgulho. Certo dia, Heitor resolveu organizar uma confraternização simples para os moradores do bairro. Montou algumas mesas, encomendou comida caseira e chamou as crianças para brincarem em um terreno baldio que no futuro pretendia transformar em praça. Durante a festa, um menino lhe perguntou: "Tio, é verdade que você era muito rico?" Heitor pensou no que responder. Ainda tinha algum dinheiro, mas não chegava perto do que tivera em seu auge. Abaixou-se para a altura da criança e disse: "Eu tinha muito dinheiro, mas não era rico de verdade, porque não valorizava as coisas certas."
Hoje me sinto muito mais rico, podendo estar aqui com vocês, rindo, compartilhando momentos em família e com amigos. O menino sorriu, como se não entendesse completamente, mas percebesse a sinceridade em suas palavras. Com o cair da noite, as pessoas foram se despedindo, e Heitor ficou sozinho recolhendo as cadeiras. Olhou para o céu cheio de estrelas e se lembrou de uma conversa antiga com o pai, quando ele era criança e os dois estavam sentados na porta de casa, observando o firmamento. Roberto dissera algo sobre cada estrela representar uma chance que a vida nos dá de sermos melhores. Naquele instante, Heitor sentiu a presença do pai de forma quase palpável, como se pudesse ouvir sua voz tranquila dizendo: "Meu filho, eu ainda estou aqui, em seu coração." Limpou uma lágrima que surgia, respirou fundo e sentiu uma paz profunda, um senso de dever para com o legado de honestidade e humildade que o pai o tentara ensinar a vida toda. A ambição de Heitor continuava viva, mas agora tinha uma nova forma. Ambicionava fazer a diferença, ser útil, honrar o amor que recebeu e, de certa forma, cuidar das pessoas como o pai cuidou dele. Sua loja foi crescendo aos poucos, de maneira sustentável, sem atalhos ilegais. O respeito que conquistou na comunidade fez com que muitos acreditassem no projeto, fornecessem apoio e até investidores regionais se mostraram interessados em expandir o negócio para outros bairros carentes. Dessa vez, porém, Heitor tinha um cuidado extremo antes de assinar qualquer contrato, lendo cada cláusula e exigindo que tudo fosse feito na mais absoluta transparência. Em uma das reuniões com os investidores locais, um homem o reconheceu de quando esteve envolvido com Montenegro. Surpreso, quis saber se ele não tinha medo de assumir riscos de novo. Heitor respondeu: "Tenho medo, sim, mas o medo me mantém alerta para não repetir os erros. Se o negócio não for limpo, prefiro ficar fora." Perante a firmeza de Heitor, o homem concordou com os termos e ressaltou que a reputação que ele estava construindo era algo raro no meio empresarial. O antigo rapaz que correra atrás de dinheiro a qualquer custo se transformara em um adulto responsável, ciente de que a verdadeira riqueza não se limita a números em uma conta bancária. Ainda assim, de vez em quando, uma pontada de saudade assolava o peito de Heitor. Em momentos de calmaria, recordava cenas do pai. Aquela voz que sempre o chamava para acordar cedo, o rosto cansado ao voltar do trabalho, as mãos calejadas que preparavam o café, a forma como economizava cada centavo para dar ao filho uma oportunidade melhor. Percebia que tudo o que tinha feito, em última análise, era para retribuir esse cuidado. Só que no processo se perdeu e esqueceu que o pai não queria apenas dinheiro. Queria a presença do filho. Agora não restava mais nada a ser feito além de seguir em frente, transformando a dor em gratidão. Quando recebia algum elogio pelo trabalho comunitário ou pelo crescimento honesto da loja, Heitor sempre respondia que boa parte do mérito vinha do exemplo de seu pai. Um homem simples, mas com um coração gigantesco. Certo ano, próximo ao aniversário de falecimento de Roberto, Heitor decidiu organizar um mutirão para reformar as casas das famílias mais carentes do bairro. Várias pessoas apareceram para ajudar, carregando latas de tinta, tijolos, madeiras, telhas. Em cada parede pintada, em cada buraco consertado, ele sentia a presença do pai. As pessoas agradeciam e muitas vezes perguntavam por que ele investia tempo e dinheiro naquilo, em vez de focar unicamente em lucro. Heitor respondia que havia certas coisas na vida que valiam muito mais do que apenas ganhar dinheiro. Nos corredores de uma das casas em reforma, ele encontrou um menino sentado, segurando um pano para enxugar o suor. O garoto olhou para Heitor e perguntou: "Você não sente falta do seu pai?" Heitor suspirou. Sentou-se ao lado do menino, mexendo no balde de tinta, e respondeu com honestidade: "Sinto muita falta.
e vou sentir para sempre. Gostaria de ter mais tempo com ele, mas só posso honrá-lo continuando o que ele me ensinou: trabalho honesto e amor pelas pessoas. O garoto sorriu, como se entendesse a profundidade daquela dor. Depois, ambos voltaram ao trabalho. Quando terminou o mutirão, a rua estava mais viva, mais colorida. As casas, antes cinzentas, adquiriram tons claros e vibrantes. As crianças corriam felizes e os pais olhavam com admiração o gesto de solidariedade. Em meio aos agradecimentos, Heitor se recolheu num breve instante de silêncio, ergueu os olhos para o céu e murmurou uma prece de gratidão a Roberto. Sabia que se o pai estivesse ali, talvez dissesse algo como: "É assim, filho, é assim que se vive de verdade." A notícia do projeto de reforma comunitária começou a se espalhar pelo município e muitos queriam ajudar ou replicar a iniciativa em outros bairros. Heitor recebeu convites para palestrar em eventos de empreendedorismo social, contando a trajetória de um homem que, no auge da ganância, se esqueceu de quem mais importava e pagou caro por isso. Ele começou a falar abertamente sobre os erros que cometera, de como a busca desenfreada por riqueza o fez perder o pai, sem que tivesse tempo de agradecer por todo o amor recebido. As pessoas se emocionavam ao ouvir o relato, e alguns empresários se aproximavam para parabenizá-lo pela transparência, pois não é comum alguém admitir falhas de maneira tão aberta. Heitor, porém, não fazia aquilo para ganhar aplausos. Fazia para alertar outros jovens que poderiam estar trilhando o mesmo caminho arriscado, acreditando que dinheiro é tudo e deixando de lado a família e os valores. Mesmo com esse novo propósito de vida, Heitor nunca deixou de sentir a ausência de Roberto. Em noites mais frias, acordava assustado, lembrando-se do dia em que chegou atrasado ao hospital. Revivia a cena, ouvindo o último suspiro do pai e o monitor cardíaco indicando a parada. Tentava se acalmar, lembrando das últimas palavras de Roberto, focando na certeza de que, ao menos, pôde segurar sua mão e dizer o quanto o amava, ainda que tardiamente. As decisões judiciais sobre seu caso foram terminando. Ele ficou livre de algumas acusações mais severas por ter colaborado com a justiça, mas precisou pagar multas e indenizações, reduzindo consideravelmente seu patrimônio. Aceitou tudo como consequência do caminho equivocado que trilhara. Não queria mais fugir da responsabilidade, e toda vez que depositava as quantias na conta da justiça, pensava que, se tivesse mantido a retidão desde o início, nada daquilo seria necessário. No entanto, ele também enxergou nesse processo uma oportunidade de recomeço. Livre do peso das investigações e guiado por princípios morais renovados, concentrou-se ainda mais em tocar o negócio local e, gradualmente, ampliar o alcance de seus projetos de assistência. Passou a visitar escolas públicas para incentivar jovens a abraçarem o estudo. Disponibilizou pequenas bolsas de estágio em sua loja e viu meninos e meninas humildes florescerem, lembrando-o de sua própria vontade juvenil de prosperar. Um certo dia, sentado na varanda reformada da antiga casa, Heitor pegou um caderno onde listava os sonhos que um dia tivera. Por muito tempo, aquele caderno ficara esquecido em caixas. Ao folheá-lo, deparou-se com metas como ser dono de uma construtora gigantesca, ter uma mansão, comprar um iate. Leu cada item com um sorriso melancólico, percebendo o quanto as prioridades mudam. Então, pegou uma caneta e acrescentou outro tipo de meta: impactar positivamente a vida de 100 famílias carentes. Aquilo parecia mais significativo do que tudo que escrevera antes. Ainda viajava ocasionalmente à capital para resolver pendências ou fazer reuniões com parcerias pontuais. Mas sempre que chegava, sentia uma diferença enorme no modo como enxergava a cidade grande. Já não via ali apenas oportunidade de lucro infinito, e sim um território onde muitos se perdiam em ambições vazias. Na mesma medida, admirava quem conseguia equilibrar sucesso e humanidade.
Quando encontrava velhos conhecidos, alguns ficavam surpresos com a sua mudança, outros mantinham distância, talvez por lembrarem dos escândalos passados. Ele não se importava mais, pois carregava a certeza de que sua transformação interna era verdadeira e não precisava de aprovação alheia. Aos poucos, as pessoas que antes duvidavam dele percebiam que Heitor agia diferente. Comentavam que, de todas as pessoas envolvidas no esquema de Montenegro, ele foi o único que resolveu ficar na cidade natal, criar algo positivo e enfrentar o julgamento moral da comunidade. A imagem que antes estava manchada começou a ganhar outra cor. A de um homem que, apesar de tardio, reconheceu seus erros e teve coragem de mudar. Em um certo aniversário de Heitor, um grupo de moradores apareceu para lhe trazer um bolo caseiro. Ele ficou surpreso e comovido, pois aquilo simbolizava o carinho que a comunidade desenvolvera por ele. Ao cortarem o bolo, um senhor idoso que era amigo de Roberto falou: "Seu pai estaria muito feliz em ver no que você se transformou. Ele sempre dizia que o que mais desejava era um filho bondoso e trabalhador. Acho que ele conseguiu isso afinal." Heitor não conseguiu segurar as lágrimas. Aquela frase continha algo que ele almejava desesperadamente ouvir. Um pedaço de paz o tomou, como se, de fato, pudesse sentir a presença do pai naquele instante de confraternização. Com o passar dos anos, a loja virou uma referência regional e Heitor expandiu as atividades, abrindo filiais em bairros próximos. Permaneceu fiel a princípios de justiça, preços acessíveis, financiamentos com juros baixos, incentivo ao aprendizado e à capacitação de funcionários. Em cada nova etapa, fazia questão de lembrar quem era e de onde viera, mantendo na sede principal uma foto grande de Roberto. Assim, todos que entrassem ali conheceriam o mentor invisível que inspirava aquela visão de negócio. Em um evento local, Heitor foi convidado a falar no palco sobre como o empreendedorismo social pode transformar comunidades. Antes de subir, respirou fundo, fechou os olhos e mentalizou a figura do pai. Então, contou sua história sem esconder as partes dolorosas. A pobreza da infância, a ascensão meteórica, a queda envolvendo corrupção e a perda irreparável de Roberto. A plateia ouvia em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, pois não era apenas um discurso motivacional enlatado, era a vida real, cheia de falhas, arrependimentos e recomeços. Ao final ele concluiu: "Se eu puder deixar uma única mensagem, é esta: cuidem de quem vocês amam." O sucesso profissional não compensa o vazio de perder quem nos deu tudo. Dinheiro, fama e poder não vão trazer de volta o tempo perdido ao lado de quem verdadeiramente importa. A salva de palmas foi intensa, mas Heitor não sorriu por vaidade. O que sentia era uma profunda gratidão por ter sobrevivido às próprias escolhas e conseguido uma segunda chance. Depois de deixar o palco, foi procurado por jovens empreendedores que pediram conselhos e parabenizaram a forma honesta de conduzir o negócio. Ele se dispôs a ajudar sempre que possível, vendo ali um reflexo do passado, quando ele próprio tinha sonhos, mas precisava de uma orientação sólida. Em seu íntimo, havia a certeza de que, embora tarde demais para valorizar o pai em vida, ainda poderia manter vivos os ensinamentos que Roberto sempre o tentou passar. A dor e a saudade jamais desapareceriam por completo, mas tinham se transformado em um combustível que movia Heitor a ser melhor a cada dia. No fim das contas, aprendera que o amor verdadeiro sobrevive mesmo após a morte, pois fica impregnado nas ações de quem permanece. Assim, a história do milionário que só valorizou o pai quando já era tarde se tornou exemplo para todos que ouviam falar dela. Naquele bairro simples, Heitor passou de um rapaz ausente e arrogante a um líder comunitário que estendia a mão a quem precisasse. E nesse processo, descobriu a verdadeira riqueza, a de um coração em paz e a certeza de que, de alguma forma,
Seu pai estaria orgulhoso ao vê-lo trilhar um caminho honrado, repleto de compaixão e generosidade. E toda vez que alguém o elogiava por suas iniciativas, Heitor baixava os olhos para a foto de Roberto, colocada em lugar de destaque na prateleira, e sussurrava em silêncio: "Pai, espero que esteja vendo. Nada do que eu faça vai trazer você de volta, mas cada ato de bondade é a forma que encontrei de te manter vivo no meu coração." É nesse ponto que a história alcança sua conclusão. Heitor viveu sem poupar esforços para fazer a diferença, relembrando todos os dias o erro fatal de ter deixado o pai de lado. A culpa o transformou, ensinando-lhe a grandiosidade do afeto verdadeiro e mostrando que nem todo o dinheiro do mundo pode compensar a ausência de quem se foi para sempre. Se antes ele almejava o topo, agora compreendia que a maior realização da vida era olhar à sua volta e ver o bem que propagava, inspirado por um homem simples e de coração puro, que dera a vida inteira pelo filho, sem jamais esperar nada em troca, além do seu amor.